Que coisa boa! Marta, olha só, tira um pouquinho esse teto aí seu. Qual teto? Tem muita coisa assim, ó, entre a sua cabeça e lá em cima. Nós que somos fotógrafos, aí, que linda! Isso, pronto. Gente, hoje a conversa é com minha amiga Marta Baião, a nossa Martinha. Gente, eu conheço a Marta tem alguns anos, então eu estou aproveitando esses dias para falar com todos os meus amigos que são sucessos, que não são sucesso, mas a Marta, gente, a Marta foi há 35 anos para São Paulo. Boa noite, Marta. Aí, boa tarde, né? Aqui, boa tarde. 1h da tarde. Pois é, nós somos 5 horas de diferença aqui. Semana que vem eu vou falar com uma pessoa na Austrália que é 8 horas na nossa frente. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar. Ô, gente, a Marta, ela é uma artista completa. A Marta desenha bem. A Marta Meu cu. fotografa bem. A Marta é artista, é atriz, é performance, ainda é militante de várias causas super importantes que a gente vai falar no meio do programa. Nós nos conhecemos um pouquinho antes de 74, mas a gente entrou na faculdade e logo nós ficamos amigas e a gente um dia estava sentada numa escadinha do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu, ela e Nazaré, uma grande amiga nossa também. Aí chega um professor. Você lembra, Marta, disso? Acaba de contar para eu lembrar. Quaraci, que era um professor sim. amado da gente, maravilhoso. Uhum. Ele chegou para a gente e falou assim: eu queria ensinar para vocês como é que eu faço esse rabinho aqui, ó. Ele fazia um rabinho. Leva. A Leva. gente, sabe, tinha calor, eu tinha acabado de passar, né, entrar no Centro de Artes, aí a gente olhou para aquele professor e na mesma hora a gente caiu de amores por ele, né? Pois é, ele morava numa ilha, ali na Ilha das Caieiras, e quando enchia muito a maré, ele tinha que ficar em cima das coisas, mas era uma ilha bem pequenininha que a gente ia de barquinho, você lembra? Demais, lembro. A gente gritava lá do continente: Clara, manda um barco! Aí a gente entrava no mar e a casa era uma coisa linda, uma instalação aquela casa era, né, Marta? É uma coisa, uma simplicidade incrível e assim, super incrível. Tudo tinha arte ali, né? Tudo tinha arte, tudo tinha arte. E a gente foi muito influenciada por ele, né? Assim, o mundo dele, né? O mundo que ele mostrava para a gente, porque ele era completamente uma pessoa, sabe, na frente do tempo, na frente do Centro de Artes da universidade. É. E aí a gente começou na universidade, depois a gente começou a fazer teatro, né, Marta? Começou a fazer Dentro da política. própria universidade, né? Porque nós vivíamos a ditadura, né? E trabalhavam na metáfora mesmo, né? Assim, então era um teatro totalmente artivista, né? Do Boal, e tinha mostras que lotavam o teatro, né? Tava. Então, assim, a nossa linguagem era muito forte, até porque a gente não podia falar, né, em tom muito alto, até porque éramos vigiadas cotidianamente, né? Era muito sério. Mas foi nessa época também que a gente começou a descobrir Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, né? E vários personagens que povoaram toda essa época que a gente estava na universidade. E fizemos muitos festivais de teatro. Eu fazia, Marta sempre foi atriz, eu era mais ou menos, assim, eu meio que ficava, se alguém não podia entrar, eu entrava, ficava mais nos bastidores. Era coringa, né? Era, porque eu já trabalhava em jornal, em 74 a gente entrou na faculdade, em 75 eu já trabalhava na Gazeta, e
E foi assim, né? Eu tinha que trabalhar e gostava, era fotógrafa, era repórter da Gazeta e começamos a descobrir o mundo da fotografia. A Marta morava numa rua lá em Vitória, no centro de Vitória, que dessa rua saíram muitos fotógrafos, muita gente de É. arte, não é, Marta? E ainda existe, né, a Rua Barão de Monjardim, parte da minha família ainda mora lá, né? E há pouco tempo eu escrevi sobre isso, né? Assim, como é que funcionava aquela rua, né? Com muitos artistas, né? Muito. E era muito, muito incrível. E dali as pessoas saíram para o mundo, mas são as artistas, não desistiram, né? Então, Porque a arte, com certeza é para quem tem coragem, né? Não é, é uma vida dura, mas que dá prazer, mas que é muito dura. Quem faz uma arte política, com certeza, está fora desses paradigmas, né, que estão aí, que exigem da gente um padrão, né? um padrão. E não tinha padrão, né? Porque a gente saía lá da Barão andando e ia para o teatro, sabe? Era um caminhar assim constante nosso, né, Marta? Porque éramos sempre gente que estava no teatro naquela época, ou estava no palco, ou estava na coxia, ou estava atrás das câmeras, como eu, por exemplo, né? Então a gente estava sempre envolvido com o Creso, que mora aqui em Amsterdã. Eu vou falar com o Creso semana que vem. E o Creso, gente, já fez umas 80 óperas aqui e fez parte desse grupo em outras circunstâncias, né? Que a gente vai falar desse outro grupo da Marta. Então, a Marta, ela sempre foi uma pessoa na frente, sempre mostrava para a gente as coisas. É impressionante como a Marta sempre foi essa pessoa à frente do tempo, com clareza de pensamento, não suportava injustiça, né, Marta? Desde sempre, assim, lutava por aquelas injustiças, aquelas confusões, a gente sempre estava ali militando. Nós começamos a fotografar juntas, a gente teve vários amigos que eram fotógrafos naquela rua, era negativo, muito difícil comprar uma câmera, né, fotográfica, a gente estava se quebrando. Depois, quando eu virei repórter, aí a polícia me tomava câmera, tirava o negativo, quebrei, já caí no mar 2 vezes com 2 câmeras, então era muito difícil. Mas a Marta, gente, tá, eu estou falando um pouco isso, depois a Marta vai começar a falar. Ela tinha um laboratório fotográfico atrás da casa dela, e nós íamos todos para lá para aquele laboratório. Mas era um laboratório que também secava umas carnes secas, uma coisa assim que sua mãe fazia, não era, Marta? Era, era carne de sol, eu Sei acho. lá que carne era aquela. Outro dia eu estava lembrando Linguiça, né? linguiça e um laboratório fotográfico. Não, gente, aquele laboratório era assim. Mas dali saía, a gente fotografava preto e branco. Era um laboratório preto e branco. E estourava o filme, era um filme muito preto e branco mesmo, né? Fazia milhões de experiências. Mas a gente sempre tentou ganhar dinheiro com fotografia, mas era difícil, né? Meio errado a gente fazer aquelas coisas chatas, congresso, coisas assim que a gente se aventurou. Não, e eu fazia muito até para quem morria, né? Aquelas coisas que minha mãe pedia, Marta, faz santinho, né? Então eu fazia em fotografia, a gente arranjava a foto da pessoa e passava a noite ali fazendo para a missa no dia seguinte. Eu fazia para as vizinhas fazerem concurso público, né? Então, assim, para a faculdade de medicina, nós fizemos uma turma inteira. Na verdade, assim, a gente vivia, assim, da arte, né? Só que, assim, eu acho que não era considerado trabalho, porque o que dá prazer, geralmente as pessoas não consideram trabalho, né? Então, se eu falar que eu comecei a trabalhar muito cedo, vão falar, não, você fazia arte. Não, eu dava aula de pintura, eu era fotógrafa. Então, tudo isso, assim, que nos movimentava naquela época era trabalho, só Com que dava certeza. prazer, né?
E a gente se divertia demais fazendo aquilo tudo. Não. Olha, eu lembro assim, a gente fazendo as coisas, eu saindo correndo dos meus trabalhos, jornal, aquela confusão toda, para encontrar com todo mundo. E depois disso, e a Marta, gente, a Marta, ela só andava de preto, vermelho e vinho. Continua, Marta? Então, tô aqui de preto e vermelho eu botei em homenagem, até porque tá frio hoje aqui, viu? Ai, aqui tá frio a beça. Ai, meu Deus, ô lugar frio, sabe? Então, era assim, o jeito de vestir, o jeito de usar o cabelo. A Marta foi a que teve o primeiro namorado, Edu, né, Marta? Casal lindo, novinho, andando. Ah, eu lembro tanto disso. E, então eu particularmente aprendi muito com a Marta. Nós fomos do mesmo ano, mas a gente era um grupo muito criativo. E depois a gente, a gente criou um grupo que eu era também mais flutuante, que é chamado Grupo Ponto de Partida. O grupo marcou época também, comprou uma Kombi, botou todo mundo dentro da Kombi, com cenário, com figurino, com fogareiro para cozinhar no meio, e foi apresentando bem Brasil para o Brasil. Pararam em Caruaru, paravam em Recife, foram parar no Pará. Como é que foi essa viagem, Marta? Eu fui encontrar com vocês em alguns lugares, eu não cheguei a viajar. Eu viajei na Kombi para aquele festival em Ponta Grossa, que a gente ia muito para aquele festival de Ponta Grossa, né? Como é que Assim, eu vou consertar aqui que está um pouco torto o meu tá? negócio aqui, tá? Telefone. Ó, Uhum. eu até hoje eu converso com os meninos de Caruaru, os de Belém. A gente viajava em 11 pessoas dentro de uma conta. E era o tempo da questão da gasolina, né? Que era racionada. Então a gente levava botijão dentro da Kombi. Nossa, uma coisa absurda, né? E ficava meses viajando. Nós éramos um grupo da universidade, né? Nós tínhamos um apoio do reitor na época, né? O Era Penina, que bacana, era muito incrível, apesar da ditadura, né? E a gente fazia peças infantil, mas com toda uma conotação política, né? Fizemos flicks que falava justamente, né? Das desigualdades, da discriminação. Então, assim, a gente viajava e quando voltava era uma dificuldade, porque a gente já não tinha mais nada, não tinha dinheiro para pagar gasolina, não tinha. Nossa, e uma vez nós voltamos em cima de uma cegonheira. E aí era proibido, porque o motorista recebeu o que a gente tinha de grana, porque não dava para gasolina, furava pneu a cada quilômetro, né? Naquela transamazônica até Brasília, uma coisa assim, louca, né? E aí a gente, dentro dessa cegonheira, não podia aparecer, mas uma hora a gente não viu a polícia rodoviária e levantou. E aí parou e o motorista falou: se você quiser ficar com esses 11 famintos aí, eu deixo e vou embora. E aí nós fomos até Belo Horizonte, um amigo do Rominho, né, que era rico e que ficou pobre, aí ele deu só gasolina de avião para a gente voltar. Em Cariacica nós paramos, né, que porque acabou. acabou a gasolina, 5 da manhã, e aí o meu tio Toninho foi lá buscar a gente, levou gasolina e levou todo mundo para casa dele para dormir. Enfim, a gente morava também num sítio, né, pequenininho, no centro da cidade. Linda que Enfim, era era, uma né? vida muito louca, né? Era uma vida muito. Mas formou plateia, né, no Espírito Santo, mostrou politicamente o que era o que estava acontecendo, e eles escreviam a peça, faziam a música e faziam os figurinos, os bonecos. Beto Costa, que hoje é uma grande pessoa, sabe, um grande professor, né? Marta,
que é doutora, está fazendo agora um pós-doutorado também. Então, todo mundo estudou, todo mundo foi à frente, levando seus sonhos e marcando, né? Marcando, marcando presença onde quer que fosse. Então, eu acho que foi muito importante. Ô, Marta, o GPP, quantos anos que durou? O grupo ficou junto? Quantos anos? Você lembra? Eu acho que uns 7 anos, assim, eu não tenho certeza. Nós lançamos um livro super legal, bonito, né? Que o Rominho Lindo organizou, foi. Rômulo Musiello, né? Uhum. E é muito legal essa organização. Todos falam sobre a história do grupo, a estética do grupo, que era uma estética que eu vejo hoje as pessoas fazerem por aqui como se fosse a coisa mais nova do mundo. E a Imagina. gente fazia assim, era uma coisa muito de explorar uma linguagem, né? E romper com paradigmas tão restritivos, né? Que na verdade a gente se negou durante todo esse tempo a fazer um teatro dramático, ilusionista, né? A gente fazia um teatro épico e com muita coisa diferente e que a gente tinha coragem de ousar, né? Assim, rua, o espaço urbano era o espaço que a gente explorava. Uma época muito, muito rica mesmo. Ô, gente, ó, um monte de gente entrou aqui. Thaís, da OA, Ricardo Pandolfi, amigo nosso, que é gerente do metrô de São Paulo agora. Até falei em você ontem com a Marta, viu, Pan? Que ela tem um trabalho maravilhoso, desenha, incrível. Quando teve uma época que eu e meus casamentos, né? De vez em quando eu falo nos meus casamentos aqui. Eu casei primeiro com o pai da Camila, tive a Camila, né, que tem 36 anos. Depois eu casei com o Messon, que ele era um dirigente do PT, do Espírito Santo, e foi quem começou a construir uma usina de lixo e começou a reciclar papel. E aí o Messon convidou a Marta para fazer uma exposição de desenhos no papel reciclado. Teve uma época que em Vitória, logo... eu nunca lembro datas, mas... Mas também não. Não, eu sou péssima de lembrar data. Todo mundo fala, não consigo lembrar nada. Mas foi o primeiro governo do PT, na prefeitura, depois a gente foi para o governo, e aí a Marta fez uma exposição de desenhos maravilhosos. Depois eu não sei se você pode andar, se a gente está vendo o desenho seu aí, quadros que ela faz. Fez uma exposição maravilhosa em papel reciclado. E foi quando começou a falar em papel reciclado. Depois ele doou um caminhão de papel reciclado para uma organização de mulheres aí de São Paulo, né, Marta? Aham, nossa, super incrível. E fizeram, O Merson. não é, na época da ECO, né? daquela conferência que teve, Aham. aí o coletivo fez agendas para fazer uma grana. Foi incrível Foi nossa muito agenda, muito bonita, muito linda bonita. aquela agenda, toda de papel reciclado, toda desenhada pela Marta, fotografias. Foi uma época também muito bonita. E agora, Marta, fez Ah, doutorado, está fazendo. Tem um coletivo, tem um programa. Eu quero que você fale sobre o YouTube, o movimento que você está fazendo lá. na verdade, assim, eu tenho um grupo que eu dirijo, que chama Mal Amadas Poética do Desmonte, há 26 anos. Um grupo que eu iniciei atendendo mulheres em situação de violência. Esse grupo cresceu, se profissionalizou. Hoje nós temos dentro do grupo eu e a Neuza Brito, né, que foi original daquele grupo. O grupo é um grupo ligado à questão feminista, foi um teatro feminista desde o início, né? E nós fazemos muito teatro de rua, muitas performances, muitas intervenções, e inclusive assim, nós
passamos madrugada nas vitrines da Augusta, onde existe muitas casas noturnas, né? E nós fazemos vitrine com olho roxo, com performances ligadas à questão da violência, vestido de noiva, mas com olho roxo, trazendo essa questão patriarcal, né? A gente está falando de um patriarcado que não afrouxa, né? É um patriarcado que cada vez mata mais mulheres, espanca as mulheres, até os partidos, né? Eles não admitem o espaço da mulher. Quer dizer, o sistema patriarcal está vivo e, com certeza, ele ocupa quase todos os lugares. A nossa luta é muito grande em relação a isso. Agora, na quarentena, dobrou o número de mortes, dobrou a violência doméstica. Não que a quarentena e o vírus provoque a violência sempre existiu, mas, na verdade, você estar trancada dentro de uma casa com um agressor, com certeza aumentou, porque ele não respeita nem esse distanciamento, né, do mundo público. Ali a coisa piora e muito. Então, nós fizemos uma campanha agora que chama Quarentena Sem Violência contra a Mulher. E lá a gente coloca vozes voluntárias. Eu vou consertar aqui, tá, Margot? Tá. Porque esse negócio aqui fica torto toda hora. E aí eu pedi a companheiras, pessoas que trabalham com atendimento à mulher, e fizessem mensagens solidárias às mulheres, e junto com essas mensagens solidárias em áudio, nós colocamos orientações, como se faz o atendimento à distância dessas mulheres que estão sofrendo violência. E aí, assim, botamos no YouTube, nas redes sociais, eu falo para as pessoas para a gente fazer tipo uma corrente. Quem gravou a voz, que mande para 10 pessoas e que oriente essas 10 pessoas para mandar para mais 10 pessoas, para mais 10 e assim por diante. Então, é mais ou menos uma corrente de solidariedade e orientação que chama Quarentena Sem Violência contra as Mulheres. É a página do YouTube. Tem, Como é que chama? todas estão no YouTube. Uhum. Quarentena Sem Violência contra as Mulheres. E tem um crowdfunding, né? Vocês estão arrecadando sim. Nós estamos fazendo essa campanha e aí fizemos um financiamento coletivo que chama Quarentena Sem Violência contra as Mulheres, que é da benfeitoria. Então, é um financiamento pequeno, é muito pouco, até para a gente conseguir expandir essa campanha. Então, gente, olha, é só seguir Martinha, @Martinha Baião no Instagram e no Facebook, para ficar, né, para acompanhar essa campanha. Aqui na Holanda também as pessoas, a violência também aumentou aqui. Eu não sei dados exatamente, mas a polícia fez uma campanha junto com as farmácias. Então, uma mulher que é agredida, porque aqui a gente não pode comprar em outra farmácia, você tem que ter uma farmácia que sabe qual o seu histórico, que tipo de remédio que você usa, para não ter incompatibilidade os remédios. Então, você entra na farmácia e bota lá na sua senha se você está sofrendo agressão ou alguma coisa acontecendo com você, bota lá, Covid-19. Então, a polícia vai na sua casa para ver se está acontecendo alguma coisa séria. Essas campanhas são bem legais, né? Eu acho que são muito necessárias também, porque a gente não se sabe, porque o algoz está do seu lado, né, gente? Está dormindo com o inimigo. Lembra aquele filme? É uma coisa muito séria. É exatamente isso, né? É com o inimigo mesmo.
Pois é, eu acho Então, que ativismo é exatamente isso, né? Como é que você trabalha com poucos recursos e como é que você expande, como é que você socializa uma informação que é tão importante para as mulheres, né? pois é, eu tenho falado muito isso no programa, porque eu fico também, eu poderia ser uma dessas vítimas também, né? Porque quem é que, sabe, né? Nem sei se eu posso até ser, né? Até o momento não sou, mas uma pessoa muito próxima a você pode estar aí sofrendo coisas. Eu tenho uma moça que que está aqui, uma brasileira que ficou sem casa, ficou sem trabalho nessa loucura, né, que está acontecendo e está aqui comigo porque eu acho que se cada um fizer um pouco o seu papel de solidariedade, sabe, as coisas podem ser mais diferentes, entendeu? De você proteger, usar você, a sua infra, a sua estrutura para proteger outras pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né, Marta? Porque senão, o que vai sobrar? É A gente porque já tem também um vivemos país que não é é, visão. exatamente. Nós estamos sendo altamente prejudicados, até porque é um país desgovernado, né? Nós estamos aí enfrentando uma pandemia com as nossas próprios recursos, porque se a gente não entender que a gente tem que se cuidar e orientar para que as pessoas se cuidem, a gente com certeza fica sujeita a toda essa onda, né? Porque o país, há 4 anos, nós vivemos uma situação bárbara. É o caos nesse país. Desde o golpe, a gente não tem chance, né, de recuperar nem as questões da humanidade, de defesa das mulheres. Houve Básicos, um né? De índios. retrocesso incrível em relação aos direitos das mulheres, negros e negras. Todas as desigualdades estão acirradas, porque foi aberto para que todas as conquistas foram vetadas de certa forma, né? Assim. Tem alguém falando alguma coisa aqui? Patrícia, momento de união e cumplicidade. Então, a Patrícia, ela é minha prima, é lá de Colatina. Ela é Uhum. baião, Marta. Baião é uma família só? Em Colatina nós temos Baião, né? Tinha Eu tio vou Pedro. pedir para abrir um pouquinho mais a janela, que eu estou no escuro, não estou? Tá um pouco escuro, sim. Aham. Tem alguém aí? Tá Beto aí? Tem, tem. Desce, me ajuda aqui um pouquinho. É, Mas, assim, eu acho que nós vivemos uma época muito difícil para todas e todos nós, né? Eu acho que é, a questão. Abre só um pouquinho, né? A questão da direita, dessa direita que está aí, é, do fascismo, do nazismo, é uma coisa que tem colocado a gente numa situação muito difícil, Muito de né? É uma risco, é. falta total de solidariedade, de humanidade, e com certeza todas as nossas conquistas nesses anos anteriores, elas foram abandonadas, elas foram interditadas. E as mulheres são as que Esquecida. mais sofrem com isso, né? As mulheres sofrem muito, porque se nós vivemos uma sociedade que é patriarcal em qualquer época, né? Patriarcado, capital, um capital como, né, o capitalismo selvagem que a gente enfrenta, e agora a questão do fascismo, do nazismo, é impressionante. Nós estamos muito mal governados. Ó, as meninas estão falando aqui que elas são primas de segundo grau. Peinha, tá aqui. Ei, Peinha! Ah, que legal, Peinha tá aqui. Segundo grau, seu, porque é a Paty, a irmã da Carla, lembra da Carla? Ah, claro, é minha prima, sim. Então, a Paty É é sim. psicóloga, mora em Campos atualmente, mas morou muitos anos, né, em São Mateus, tinha uma clínica grande de psicologia lá. Agora casou com uma, com um rapaz bacana lá de Campos, está morando lá.
Elas são primas das minhas primas, mas eu acho que considero todo mundo primo porque eu gosto mais dessas primas, dessas meninas. Então, olha, tem Pois é. Válcia também, né? Tem Edinha. Tem, São... são minhas primas. Então é uma família só, Marta, sabe? Não é? De certa forma, sim. A Penha tá em Gláucia, Vitória? Penta, E na tia Barão de Lília, tá Monjardim, boa? com a minha tia Lília, né? Amiga da sua mãe Ruth, Amiga da né? mamãe. Mamãe tá. Então, são todos amigos É. lá E e Tio fazem Toninho também festas tá bem? juntas. É. Tio Toninho morreu. Ah, já morreu? Olha, É, parece que eu não sei se eu. Eu tô também muitos anos fora, né? Ah, tão Mas querida pois é. vida, né? Ô, Marta, a situação em São Paulo está seríssima, né? Com esse vírus. Muito séria, né? Muito séria, muito séria. É, Eu queria falar um pouquinho de arte. fala. É, eu, eu tenho sentido, né? Assim, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais em crise a gente fica, né? Eu acho que nós temos um problema seríssimo, né? Os países colonizados, né? De certa forma, não descolonizaram. Então, essa questão da identidade, né? No Brasil e na América Latina tem sido um problema muito sério para todos nós. Eu acho que a arte, né, ela ainda é tratada como entretenimento, né, e os estudos não mudam o paradigma, né, eurocêntrico. Então, a arte continua sendo a arte de galeria, a arte de dentro dos teatros, né? E eu acho que a arte tem que andar, ela tem que ir para a rua, e tem que se criar, romper e não acabar com o modelo eurocêntrico, mas nós temos que ir atrás do nosso próprio modelo. Nossos povos originários, né, que foram dizimados pelos colonizadores, eles faziam uma arte incrível. E nós temos um desenho, nós temos uma pintura, nós temos um teatro, nós temos uma música, nós temos tudo nos nossos povos, uma língua que nós não falamos, né? Nós falamos a língua do colonizador. E hoje, assim, o que a gente pensa, né, é que os estudos pós-coloniais, eles estão indo muito devagar, porque eles não saem de dentro da academia, de dentro das universidades. Eles têm que ser colocados na prática, né? Muita gente produz arte para ficar para uma elite, porque a arte que conserva, que está dentro das galerias, com certeza é uma arte de salão, é uma arte de mercado, é uma arte que só a elite tem acesso. E, na verdade, existe uma arte popular aí, existe uma arte que vem com o traço dos nossos povos originários, indígenas, né, que somos, e, no entanto, nós só falamos dessa arte. É um paradigma único, nós precisamos ampliar essa noção, até porque não existe como você fazer ter uma visão de arte sempre baseada nesse modelo que é o modelo eurocêntrico. É o que a Né? gente tem visto até agora. Você está fazendo um pós-doutorando de uma pesquisa em ativismo, né? Feminista, na USP. Fala um pouco sobre isso. É um pouco isso também, não é, Marta? Eu acho que Sair nós feministas, desse né? modelo que a gente vê agora. O feminismo, tenho, né, nós temos aí, uma contracultura, é uma forma de cultura, né, que a gente se propõe a não ser vista dentro desse padrão, mercantilizada, como representação dos desejos masculinos. Nós não somos o que falam que nós somos, né? E essa minha pesquisa sobre ativismo, feminismo, feminista, ela vem justamente para apontar
tudo que se faz dentro do feminismo, de certa forma, vem como ativismo. Eu falo ativismo que é arte ativista. O ativismo é para qualquer pessoa que pratique essa militância. O ativismo é o ativismo de um artista que transforma qualquer arte em um grito de guerra, né? Que é o que nós fazemos nas ruas. O meu estudo é justamente isso, como que a gente se manifesta, como que a gente fala da nossa indignação, como que a gente faz esse rompimento com o binarismo que nos coloca no oposto inferior, né? Como que a gente rompe com essas hierarquias que estão aí, que falam para nós mulheres que nós não somos capazes, que nós somos menores. Na verdade, nós passamos séculos sem ter acesso à arte. Nós não pintamos, nós não desenhamos, nós não fizemos escultura, nós não fizemos teatro antes do século XVIII, XIX. Então, a gente tem, porque as escolas, academias não falam disso. Ninguém sabe disso, né? A própria artista não sabe que ela foi impedida de fazer arte. Então, a arte dela sempre foi clandestina, como é clandestina a minha arte, como é condenada a arte de pessoas como eu, que não estão dentro de um padrão e que continuam fazendo arte. Né? Como você falou, eu desenho, eu pinto, eu ilustro, eu sou uma atriz, eu sou performer, e, no entanto, a minha arte continua na clandestinidade, como milhares de pessoas que fazem uma arte fora desse paradigma eurocêntrico. Aqui, não só aqui, né, mas em vários países, tem um dia que eles vão para a praça principal daqui e pintam os corpos nus, não é? E assim, aqui é diferente, é um pouco diferente, né, Marta? Não tô, pelo menos eles têm esse direito de estarem nus e alguém pintando lá, sabe? Muita gente vai, você pode fotografar, você pode perguntar, se você quiser tirar sua roupa ali, você tira e a pessoa te pinta. Eu acho que é uma forma também de você estar ali falando, olha o que tem no meu corpo, olha, e enfrente os grandes museus daqui, sabe? E sai depois todo mundo de bicicleta e nu e todo pintado pelas ruas, e as pessoas fotografam enfim, param para ver, né? Porque, na verdade, param para ver. Porque, a partir do momento que você está parando para ver, esses dias eu fui bloqueada no Facebook porque eu coloquei o manifesto do Tião Salgado e tinha índio nu. Gente, isso é completamente ridículo. É um absurdo. Sabe? Isso é Ninguém acredita. completamente ridículo. Aí eu fui bloqueada 3 dias no Facebook e escrevi para ele, Tião, olha só. Ele falou, menina, isso é um absurdo. Teve que trocar a foto, imagina, botar uma outra foto, porque simplesmente o Facebook é uma ferramenta que você, sabe, compartilha, as pessoas assinaram o manifesto de apoio aos índios, né, contra o que está acontecendo, essa devastação toda deles e tal. E eu fui bloqueada. Depois, é a segunda vez que eu sou bloqueada. Esse ano, eu estava em Vitória fotografando o desfile de escola de samba. Então, teve uma escola que falou em Luz del Fuego. Aí, Luz del Fuego, veio Rita Cadillac, a ex-chacrete, e encarnou a Luz del Fuego. Gente, eu fui bloqueada também porque ela estava nua, que não estava nua. Cara, é escola de samba, sabe? É cultura popular que está ali contando a história de uma pessoa que também quebrou muitos paradigmas, igual a Luz del Fuego quebrou, né? Então, fui bloqueada de novo. Quer dizer, você se vê em meio a essas coisas, até hoje, completamente absurdas, Marta, sabe? Eu imagino um teatro clandestino, uma arte clandestina, que não vai para as grandes galerias, né? Que como
como os grafites. Teve uma época que eu era guia aqui. Então, o meu assunto como guia era grafite. Então, tem muito grafite muito bonito, muito bom. E aí eu sabia os lugares que tinham os grafites. Agora eles diminuíram também, porque tinha muitas casas aqui que eles chamam cracker, aqui, que são casas abandonadas e que os artistas tomam conta delas. Olha que lindo. Eu acho que é muito legal. E tem outras coisas, assim. A gente está falando de Amsterdã, a gente está falando de Holanda, gente. Que quem dera se no nosso país tivesse alguma coisa dessa. Tem casas imensas, enormes casas que são divididas em ateliê. E o artista paga um valor simbólico para ter um ateliê naquele prédio, naquela estrutura. Cara, isso é o mínimo, não é? Porque, assim, eu acho que é uma elite que tem acesso a isso. A arte europeia, né, que é a que chega, né, como modelo para nós, ela é uma arte de elite, uma arte burguesa, patriarcal, né? As representações das mulheres, por muitos séculos, interditaram as mulheres. Sempre falaram para as mulheres: oh, agora você é magra, agora você é mais gorda, agora seu peito é grande, agora sua bunda é menor. Então, isso foi mudando da antiguidade para a Idade Média, para a Renascença, para a Idade Moderna, né? Então, os estudos decoloniais hoje, eles pegam a colonialidade que vem de uma época que tem a ver com a modernidade. É modernidade, colonialidade, que é essa forma de interditar o outro que está diferente do modelo que eles fizeram. Então, essa arte urbana de grafite, nossa, eu sempre fui ilustradora, sempre pintei na rua, e eu lembro, assim, porque Vitória me deu muita oportunidade, é minha raiz, né? É minha raiz de rebeldia, de revolta. Na verdade, hoje, na USP, no Diversitas, que é na FEFELESH, que eu faço o meu pós-doutorado, eu estou falando de modalidades de revolta. É disso que eu estou falando. Né? Eu lembro que lá na Belas Artes, artes plásticas, quando a gente fazia, tinha salão, eu nunca tive grana para ter coisas, tintas importadas, telas. Você lembra? Eu pintava em janela que eu encontrava na O que rua, você pedaço encontrava? de madeira que eu encontrava, Verdade. tinta de parede, né? E eu sempre fiz desse jeito. E sempre fui aceita, claro que com muitas críticas de algumas pessoas, mas na maioria das vezes eu consegui fazer o que eu queria, como eu queria dentro da arte, né? Eu acho que a gente Vitória foi uma época, né, apesar da ditadura, apesar das coisas cruéis que aconteceram nessa época, nesses anos, a gente ousou muito, ousou e criou, né? Ó, eu ganhei um concurso de arte, eu não sei se você lembra disso, com o Claudino. A gente fez uma escultura, uma instalação, e a gente ganhou o primeiro lugar. Chamava Será que Vale? A gente foi lá num negócio, num armazém que tinha, de sucata velha, de pedaço de cano, pedaço de ferro, pedaço de não sei o quê, minério de ferro, e fizemos lá uma instalação no prédio da Vale do Rio Doce e a gente ganhou o primeiro lugar. E outra coisa, a Margarete Matos está aqui. Você conhece ela, Marta? Claro. Então, está aqui assistindo a gente. Já entrevistei, já falei com ela. E hoje eu vou falar no programa dela, que vai ser 1h da manhã aqui em Amsterdã. Ela usa o minério para fazer os pigmentos dela, para fazer. É muito, muito legal. Eu tenho falado muito com muita artista aqui e me dá muito prazer. Falei com a Gracinha Sabadini, não sei se você conhece, é uma escultora Não, que mora em Burarama. não conheço. Ela que faz a própria tinta dela, ela faz esculturas de 30 centímetros que são geniais. Ela fez
um forno bem artesanal na casa dela. Então, você vê, tem muita gente ainda, sabe, se nutrindo dessa arte mais simples, de você achar materiais na própria natureza. Então, ela está lá em Burarama, pertinho de Cachoeiro, fazendo as esculturas dela. E faz réplicas, faz, por exemplo, Roberto Carlos, fez vários personagens. Sérgio Sampaio, e muito parecido. Então, ela estuda o detalhe do rosto. É maravilhoso. A conversa com ela foi muito legal, muito mesmo. E Margarete, hoje eu falo com ela. Ô, Marta, olha só, nosso tempo está acabando. E o que falta a gente falar? Qual é o próximo projeto? Pois é assim, eu só vou falar desses pigmentos que essa semana, essa quarentena está me ajudando a voltar a algumas coisas que em Vitória eu fazia muito, né? E que aqui eu faço, mas com menos tempo. Eu fiz uma imagem, uma ilustração que me pediram, toda pintada com folha. Eu tirei a cor, o pigmento das folhas e pintei com ela. Ficou bem legal, assim. Cadê? Tá? Né? Eu acho que não tem, tá aí, as coisas estão dadas, né? Meu projeto, é, tenho pensado muito, né? Tenho descoberto alguns encantos, reencontrando a minha cidade, a minha raiz, e tenho pensado em dividir. Eu adoro São Paulo, adoro e gosto muito daqui, aprendi muito aqui, mas eu aperfeiçoei o que eu aprendi lá em Vitória, né? No Espírito Santo. Eu acho que eu não conheço suficientemente o Espírito Santo e a minha cidade. E às vezes que eu tenho ido lá, eu tenho amigos que me levam para passear. Então, assim, eu acho que eu Viver quero na cidade, ficar, né? né, nos dois. Um pouco lá, pouco aqui, e tenho tentado algumas coisas lá, né? Tá difícil, a situação tá muito difícil, principalmente para os artistas, para as artistas, né, clandestinas como eu, né, que estão fora desse padrão, mas o que eu quero mesmo é poder fazer arte, teatro, eu faço muito teatro, eu faço muita performance, eu faço muita intervenção de rua, eu ando pela rua de olho roxo, essa é uma das artes performance que eu tenho feito. Então, o que eu quero é pesquisar, estudar. Eu gosto muito de estudar e escrever sobre isso. A arte está na rua. A arte tem que sair dos espaços de elite. Nós temos que descolonizar pensamentos, nós temos que descolonizar nossos corpos e temos que entender que a esquerda também, porque de direita a gente nem fala, né? Direita não existe para mim. Mas a questão da cultura e da mulher, e negros e negras, dessas diferenças que eles consideram, eles vão ter que abrir esse espaço. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Se a esquerda não fizer isso, não caminhar junto com as mulheres, com certeza, nós vamos ficar paradas aí, levando só porrada, como a gente tem levado, né? E também parar de entender a cultura, porque a direita a gente sabe que mercantiliza, é outra história, nós nem precisamos falar. Mas a esquerda ainda entende a cultura e a arte como entretenimento lúdico, atividade lúdica. Não é. A arte que está descolada da sua realidade é a arte do colonizador. Então, temos que entender isso, porque senão nós não vamos entender por que nós estamos nessa situação hoje, por que nós estamos com uma coisa tão absurda, governando o nosso país, que nos envergonha tanto e que nos achata tanto e que nos faz pensar que nós não conseguimos reverter esse processo. Temos que reverter,
mas temos que entender a arte, a nossa origem, os povos, a nossa cultura originária, temos que retomar isso. A arte descolada da realidade é a arte do colonizador. Ô, Marta, agora, essa coisa da nossa cidade, né, que é minha também, eu nasci em Colatina, mas vivi a vida inteira em Vitória, em outros lugares também do mundo. Eu adoro chegar em Vitória e paneleiras que continuam com o mesmo processo delas, entendeu? Me dá tanta alegria poder ir lá nas paneleiras e ver lá, gente, aquela. Ainda aquela coisa bagunçada, daquele que ninguém não limpa nem pelo menos o mangue ali na frente, que é um lugar lindo, maravilhoso, sabe? Que continua sem apoio, é impressionante. O centro de Vitória abandonado, aqueles casarinhos lindos, ainda com aquelas placas. Gente, isso tudo tem que mudar, não é possível, sabe? Você que está muitos anos fora de Vitória, eu que estou muitos anos aqui, eu chego lá, aí, às vezes alguém fala assim para mim: ai, meu amor, você chega aqui e ainda tem aquela ilusão. Não, não tenho ilusão. Eu queria que fosse diferente. Eu quero conversar com as pessoas para falar que pode ser diferente, sabe? Que só depende da vontade política de fazer, Marta. Porque é completamente um abandono tudo. Fico boba. Ah, porque tem esse problema. Mas não é suficiente. Não é, sabe? Tem que ensinar, sabe? Tem que ouvir, ver o que eles querem, parar com esse achismo de cima para baixo, entendeu? Ouvir mais os artistas mesmo, porque os artistas sempre souberam as coisas, né? Sempre souberam. Você vê, Demar, ontem que eu falei com o Demar, que é escultor, arquiteto, sabe, com toda a coisa lúdica dele, faz coisas. Uau! Gente, assim, transforma. Ontem ele falou para mim: Margot, eu não estou nem fazendo projeto mais. Na hora eu crio lá um. É isso aí. Cara, mas isso não é demais? Eu vou te falar, eu fico, sabe, super emocionada com isso, porque eu acho que é por aí. Esse pedacinho de madeira aqui, igual você que pintava num pedacinho de madeira, esculpia num pedacinho de madeira, criavam aqueles bonecos maravilhosos. Quando eu casei com o Baiano, pai da Camila, eu tenho até hoje. Beto fez um noivo e uma noiva, coisa mais linda, completamente fora, né, dos padrões conhecidos de um bonequinho, a bonequinha de casamento. Então, até hoje eu tenho ali, sabe? Eu falo, olha que coisa mais linda, sabe? Que coisa, como a arte transcende, como a arte não precisa de ser uma coisa, ou bunda, ou perna, ou sei lá o quê. É diferente, é o olhar. Eu tenho um amigo que ele faz. Eu não sei se você. Vou tirar aqui para mostrar. Nosso tempo está acabando. Olha lá, aquele quadro é dele. Tem a moça de brinco de pele e tem essa aqui, que sou eu, que é o olhar dele. Sabe? Ele junta vários materiais, ele chama Luciano. Eu estou doida para você vir aqui, para você conhecer esses artistas aqui. Muita gente legal e eles vão adorar te conhecer também. E a gente tem um teatro aqui, Marta, chamado Teatro Munganga. Eles vieram daqueles festivais de teatro também. Como é que ele chamava aquele teatro? Com M. Aquele de Vital Farias, que todo ano a gente ia. Esqueci o nome agora do festival. E eles... Não lembro. Eu também não lembro. E eles têm esse teatro que também é completamente maravilhoso, tudo feito por eles. O prédio era uma antiga garagem de cavalos que puxava os trans daqui, esses ônibus elétricos. Então, Vital Santos, que você está falando, em Caruaru, né? Não é Vital Farias, é de Vital. É Vital Santos, em Caruaru. Vital Santos. Projeto Mambembe, gente. Projeto Mambembe. Projeto Mambembe, Eles ganhavam vários prêmios, né? Então, porque o Vital Farias, ele é lá Era da Paraíba. Músico. E eu estou querendo falar com ele que ele tem músicas maravilhosas. Eu falei com dois artistas. É muito lindo. Da Paraíba, que foi o Paulo de Tarso
Maravilhoso. E a Diana Miranda, menina, ela canta. Ela faz muito sucesso aqui e mora lá em João Pessoa, como eles chamam Johnny People, João Pessoa. Gente, eu achei tão bonitinho chamar João Pessoa de Johnny People. Então, e tem Chico César de lá, tem muitos artistas de João Pessoa, e o Vital também é de lá. O Vital de Caruaru, como é que ele chamava? É Vital Santos. Vital Santos. É, já morreu, eu né, falo com todos os amigos de lá, com Prego, com Flavinho, com tanta gente de lá que eu vivo falando aqui no Facebook. Falo também com os de Belém, sabe? Então, É bem legal. muito legal. Eu estava num congresso lá em Belém com o Messon, que era dentista, meu segundo ex-marido. Então, já está acabando, só contar isso. Aí eu falei, gente, quem é que está nesse teatro? Tinha uma peça. Aí eu falei, quem está nesse teatro? Aí falaram, não, tá a Vânia, tá o Geraldo, tá aquele grandão, Betão, Marcão. Zecão. Zecão. Aí eu falei, gente, eu quero ver. Esse pessoal eu conheço. Como que você conhece? Conheço. Aí, tá, acabou a peça, me levaram lá no camarim. Aí, quando eles me viram, eu não me reconheceram logo, que agora eu tenho cabelo liso e loiro. Aí falaram para mim assim, Margot, você virou dentista? Não acredito que você virou dentista, porque o congresso era de dentista. Que pessoa era dentista. Marta, nosso tempo está acabando. Nilson Camisão entrou aqui agora. É um artista lá de Vitória também. Você conhece ele? Como é o nome? O Nilson Camisão. Não conheço. Ele não. É demais, faz esculturas maravilhosas. Querida, muito obrigada. Foi super legal essa conversa com você. Super. Esse programa é para pessoas que inspiram, para inspirarem outras pessoas. Então, foi muito legal beijo, te reencontrar. Vamos encontrar lá em Vitória esse verão. Ou em São Paulo. Um beijo. Ou, sei lá. Um beijo para todos aí que estão assistindo. Gente, obrigada. Minha prima. Pois é, todo minha mundo tia, aí. minha prima, todas. Que beijo. Obrigado, Dozinha. Um beijo, querida. Até a próxima. Foi lindo, obrigada. Parabéns pela sua trajetória, Marta. Por você ser essa mulher tão inquieta e bacana e politicamente confiável. Muito inquieta. Um beijo no beijo. Cada vez pior, mais radical. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.